Bom, nosso primeiro assunto de hoje são as vistas ortogonais, que seriam basicamente quando eu observo um objeto ou algum projeto em 3D e represento todos os lados desse objeto em 2D, com as medidas, as características de cada vista. Então, se a gente imaginar um objeto dentro de uma caixinha, que a gente tem uma cadeira, é como se eu colocasse um objeto dentro dessa caixinha e começasse a olhar todos os lados, todas as vistas ortogonais. Então, a gente pode, através desse exemplo aqui, ver todas as vistas, né, que a gente precisa do objeto. Como é uma cadeira, eu vou considerar a vista frontal à frente da cadeira. Então, basicamente, vocês estão vendo aí, é a frente, né, a vista frontal da cadeira, que seria o quê? Essa estrutura de madeira, com esses 3 elementos aqui, o assento, as pernas e a perninha de baixo aqui, que a gente estaria vendo exatamente 90 graus. Então, se eu fosse representar a vista frontal dessa cadeira, vou colocar aqui, vista frontal. Aqui eu vou fazer só um rascunho, depois a gente vai ter exemplos com os instrumentos. Então, seria basicamente o que eu tô vendo aqui de frente, né, da cadeira, essas estruturas aqui, ó. Então, basicamente, essa aqui seria a vista frontal. A gente tá fazendo só um rascunho para vocês entenderem. Lembrando que tudo que tá mais à frente, que é o caso das 2 pernas da frente, esse elemento, eles ficam mais escuros e o que tá no fundo fica mais claro. Então, vamos fazer aqui... Então, se essa aqui é a frontal, a lateral direita é esse lado aqui. Então, a gente vai virar. Deixa eu só colocar aqui. Então, aqui, ó, vista lateral direita. Seria essa vista aqui, certinho? Como eu já fiz a frontal, as dimensões eu já teria aqui, ó, o tamanho total da cadeira. E aqui o meio também, ó. Então, seria basicamente, né, o encosto aqui da cadeira, que ele vai até o final. Nesse caso aqui, todas as linhas estão fortes porque elas são na frente. Então, essa seria a lateral direita e a lateral esquerda seria igual, só que o contrário aqui, né? A lateral esquerda, a gente pode até puxar aqui as mesmas medidas. Dessa de cima. E se eu quisesse puxar as medidas, a gente tá puxando essas aqui. Se eu quisesse puxar as daqui, eu poderia trazer no ângulo de 45 graus. Só que como aqui eu não estou fazendo com instrumento, eu vou fazer a mão livre mesmo. Então, a lateral esquerda é o oposto da direita, mas é praticamente a mesma coisa, né? Então, se eu for pegar aqui o tamanho, vou colocar aqui. Vai na medição visual mesmo, por enquanto. Só para vocês entenderem o processo. Depois a gente faz com o instrumento. Essa aqui seria a lateral esquerda. Aí a posterior, que seria... Se essa aqui é a frontal, a posterior é o oposto. Então, ela seria essa do fundo aqui, ó.
exatamente essa vista aqui. Então, a gente vai desenhar aqui agora. E agora, a gente vai ver a vista superior, que seria o quê? A nossa cadeira vista de cima. Só que para fazer a superior, eu tenho que colocar ela, se aqui é a frontal, a posterior seria virando a frontal nesse sentido, né? Que aí, olha só o que vocês vão ver. Só o assento e essas pontas da madeira. Então, aqui a gente vai fazer agora, por último, a vista superior. Seria basicamente aqui, a mesma medida aqui. Aí nós temos aqui os elementos da madeira. Traçado aqui específico, né? Então, aqui nós temos as 5 vistas, né? Ortogonais. Se nós formos fazer projeto arquitetônico, a vista frontal passa a ser elevação ou fachada frontal. A vista lateral direita seria a fachada ou elevação direita. A vista posterior seria elevação ou fachada posterior. Então, a gente só trocaria o termo vista, né, por elevação ou fachada. E a gente pode considerar que a vista superior, no projeto arquitetônico, é a cobertura, projeto de cobertura, porque seria o edifício visto de cima, né? Então, é como se a gente fosse fazer essa analogia. Então, nós temos aqui basicamente como que a gente enxerga esse objeto. Então, eu trouxe esse modelo em miniatura só para vocês verem, né, como que a gente entende essa questão das vistas mais fácil, imaginando tudo dentro de uma caixinha. No caso aqui, eu coloquei dentro de uma caixa de acrílico, que inclusive é para colocar cápsula de café. Mas a gente adapta bem e vocês conseguem compreender. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza elementos circulares, cilindros, né? Então eu coloquei aqui dentro da nossa caixinha um cilindro e a gente vai ver como que ele funciona aqui nessa estrutura de vistas ortogonais. No exemplo da cadeira, a gente não tinha nada circular, né? Mas aqui nós temos, né, um cilindro. Então, o que a gente vai fazer? Vista frontal. Então, se nós considerarmos aqui nosso cilindro, a vista frontal dele é essa aqui de frente. Então, a gente vai ver um retângulo com linhas para representar que isso daqui é circular. Então, como que a gente representa isso? Então, eu vou fazer aqui um esboço, né? Como se fosse o cilindro. Que ele, na verdade, na vista ortogonal vira um retângulo. E para representar que ele é circular, porque se eu desenhar só o retângulo, eu imagino que isso aqui seja um cubo. Mas, na verdade, ele não é um cubo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer algumas linhas aqui, vou dividir isso aqui ao meio. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse espaço que sobrou ao meio, depois o espaço que sobrar ao meio, até eu fazer essa curvinha em bidimensional aqui, ó. Divido ao meio, ao meio, ao meio
ao meio. A mesma coisa aqui do outro lado. Esse espaço eu divido ao meio, esse espaço ao meio, esse também, e assim por diante. Então, aqui, ó, eu represento essa curvatura do cilindro. Então, essa seria a minha vista frontal. Se a gente observar como ele é igual de todos os lados, todas as vistas, a lateral direita, a lateral esquerda e a posterior vão ser iguais à frontal. A única que vai mudar é a vista superior, porque aqui de cima eu vejo só o círculo. Então, eu vou desenhar esse círculo aqui, na posterior. Então, aqui, ó, já vou puxar essa linha aqui de chamada. Seria só um esboço mesmo, para fazer as vistas. Então, todas aqui, né, todas essas vistas aqui serão iguais, exceto a superior, que a gente vai fazer aqui o círculo. Mas claro que a gente vai fazer isso depois com o instrumento, né? Aqui a gente tá fazendo só um esboço. Então, são essas vistas. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo procedimento do círculo. Uma coisa interessante é que aqui a gente tá representando uma curvatura nesse sentido. Se fosse o contrário, de baixo para frente, então a gente faria a representação contrário, mais escuro no meio e mais claro nas laterais. Aqui todas são assim, iguais, porque a gente tem a representação certa. Bom, então aqui nós temos a vista do nosso cilindro, né, as 5 vistas. E o que eu estava explicando para vocês, que quando a gente tem uma curvatura assim, vista de frente, nós temos essa representação aqui, né? Basicamente, o meio, divido ao meio, ao meio, ao meio, vou fazendo aqui ao meio, aqui ao meio. E quando é o oposto, se eu tivesse vendo algum objeto assim, visto dessa direção, aqui que seria o ponto com linhas convergentes. Então, a minha representação ficaria assim: o meio, e ao invés de dividir para cá, dividir para o meio. Então, aqui, ó. Mesma coisa desse lado, o meio, o meio, o meio, até chegar aqui. Então, assim, eu representaria essa curvatura vinda de fora. E aqui o contrário. Então, é só para vocês não confundirem isso daqui nos exercícios, ok?